aí, meu povo, beleza? Professor Dalmo Azevedo contigo aqui, o professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo na Verbo Jurídico. E eu estou trazendo para você aqui uma aula especial, 30 minutinhos aí de bate-papo em alguns assuntos, na verdade em um assunto específico, muito importante para você dominar do direito administrativo para o exame da ordem. Hoje eu optei por escolher ali um assunto que a banca gosta muito de cobrar, tanto pela parte doutrinária quanto pela parte jurisprudencial. Então eu queria fazer um trabalho com você, você vai ver junto comigo aí na tela daqui a pouco algumas informações. Eu quero fazer um trabalho legal com você para te mostrar como que esse assunto cai na sua prova, como que você precisa saber trabalhar, né, para se dar bem aí no seu exame. Vamos para a tela aí rapidinho? Você está vendo aí, eu sou o professor Dalmo Azevedo, quiser seguir no Instagram lá, tanto o meu Instagram quanto o Instagram da Verbo, à disposição. Sou professor especialista de concursos e exame da ordem, magistratura e outras coisas mais há 18 anos. E estamos aí, né, compondo essa equipe da Verbo Jurídico para a gente trabalhar melhor para você passar nessa prova logo e parar de ficar estudando igual um maluco, pelo menos na primeira fase, você se estuda igual um maluco para a segunda, né? Poder de polícia, esse foi o assunto que eu escolhi. Está aí na sua tela 3 coisas que eu quero trabalhar. Conceito e características, ambos estabelecidos em sistema doutrinário, e também a questão de delegação do poder de polícia. São 3 coisas que eu quero desenvolver com você. Antes da gente começar a trabalhar, vem para cá rapidinho, só para a gente falar o seguinte, ó. Você sabe que a administração pública ela possui diversos poderes de atuação. Esses poderes administrativos, eles não são poderes somente por serem poderes. Eles não são poderes apenas que você concede ao Estado para que ele possa fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Você sabe que a administração pública ela tem que sempre seguir aqueles 2 pensamentos, os 2 princípios basilares, né? A supremacia do interesse público, então fazer tudo para que o interesse público seja prevalente sobre os interesses privados, e a indisponibilidade do interesse público. Ele também não pode pegar esse interesse público e se dispor dele para atender demandas específicas. Onde a gente chega no poder de polícia? O poder de polícia é um dos poderes concedidos ao Estado para que o Estado possa fazer com que essa supremacia do interesse público realmente seja atingida. Porque se você chegar para o Estado e falar, olha, faça tudo que o interesse público precisar para que o interesse privado fique ali secundário. Pô, beleza, vou fazer, só que eu preciso de mecanismos, né? Eu preciso de instrumentos que façam que eu realmente possa impor esse interesse público sem que ocorra ali uma possibilidade de defesa, de contrariedade, de revide da parte particular. Então a ideia de estudar poderes administrativos, e você tem o poder normativo, você tem o poder disciplinar, o próprio poder vinculado, discricionário. Quando você estuda esses poderes hierárquico, dentre esses poderes, formas de ação do Estado, você tem o próprio poder de polícia. E, como não podia deixar de ser, o direito administrativo, por não ser algo codificado, né, a nossa melhor definição, e única, aliás, legalmente falando, de poder de polícia está no Código Tributário Nacional, que eu jogo na tela para você aí rapidinho. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, atenção para isso aqui, ó, quando ele fala para nós, limitando ou, deixa eu só aumentar aqui o tamanho que fica melhor, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, ó, de novo, em razão de interesse público, concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina de produção e do mercado, exercício de atividade econômica dependente de concessão ou autorização, tranquilidade pública ou respeito à propriedade e direitos individuais. Parágrafo único. Considera-se regular exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio do poder. Pode voltar para cá? Qual é a ideia que eu quero te passar aqui? O poder de polícia, como o próprio Código Tributário Nacional nos mostra, é o seguinte, está no artigo 78, tá? Se você não viu ali embaixo, eu disponibilizei para você, mas a ideia é, o poder de polícia é uma forma de exercício em que eu posso restringir liberdades, direitos, interesses individuais em prol do interesse público. Isso é uma coisa que vira e mexe, a FGV gosta de brincar. Ah, poder de polícia é a restrição de liberdades coletivas. Não, o poder de polícia ele ataca especificamente interesses individuais
para proteger interesses coletivos. A ideia é preservação de interesses, direitos, né? Então, quando você fala no poder de polícia, é uma ação que vai restringir o indivíduo em prol do público, em prol do coletivo. Sempre lembrando o seguinte, tá? O poder de polícia nosso, o direito administrativo, que é o que nos interessa, não se confunde com o poder de polícia que você estuda lá no processo penal, com o professor Pietro, por exemplo. A ideia, ou com o professor Henrique, a ideia é que a nossa polícia é a chamada polícia administrativa. Polícia administrativa é aquela que vai ter atuação, sim, definindo restrições, limites, atuando para garantir que esses limites sejam respeitados, mas não é aquela polícia que prende, aquela polícia que investiga. Essa polícia é a polícia judiciária, lá do direito penal. A nossa polícia, que nós estamos falando aqui, o nosso poder de polícia é executado pela polícia administrativa. Claro que esse poder de polícia também pode e será exercido pela atividade policial comum. Então, nada impede que aquele detentor do poder de polícia jurídica ou judiciária também execute o poder de polícia. Então, você vai ver em vários momentos polícia militar, até mesmo o guarda municipal, de acordo com legislação local. Você vai ver a polícia civil, esses caras também exercendo atividade de poder de polícia, tá? Então, só para não confundir, quando você fala poder de polícia, o cara já pensa no cara fardado, armado, dando tiro, não é isso. A gente está falando de agente público que detém poderes de restrição de liberdade. Isso aqui vai incluir fiscais, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de posturas, fiscal do trabalho, porque esse cara ele também tem o poder de fiscalizar e, quem sabe, aplicar o poder de polícia ali para restringir uma liberdade. Um exemplo clássico que eu gosto de olhar é se você tem um estabelecimento comercial, tipo um restaurante particular. Esse restaurante seu, obviamente, ele vai passar por sequenciais fiscalizações do Estado. Porque, primeiro, para você ter o restaurante, você teve que seguir um regramento legal que te permitisse ter aquela atividade. Segundo, o Estado ele consentiu com a utilização. A gente vai falar dessas etapas depois melhor, tá? Ele permitiu que você tivesse o restaurante funcionando legalmente reconhecido. O Estado vai continuar fiscalizando, ou você acha que ele vai deixar você abrir o restaurante e dane-se? Porque ele precisa fiscalizar o real atendimento ao interesse público, né? Então você está fazendo aquilo ali com segurança, conservando bem os produtos, evitando qualquer tipo de exposição da saúde coletiva a má conservação de produtos, por exemplo. E se encontrar algum problema, vai aplicar penalidade. Vai ter o momento de aplicar uma sanção. Então, esse é o poder de polícia. O poder de polícia, ele se faz desde o momento em que o Estado estabelece restrição ou estabelece legalmente o que você precisa seguir, até a ponta que gera penalidade. Tá? Então, o poder de polícia ele é executado por qualquer agente público competente. Olha o que o CTN falou. Pode ser feito por qualquer órgão público competente legalmente assim estabelecido. Então, a lei vai dizer quem é o agente público que tem o poder, quem é o órgão público e como vai agir. Isso tudo, lembre-se do princípio da legalidade. Para nós é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se não tiver na lei, não pode acontecer. Essa é a ideia. Vamos evitar abuso, vamos evitar desvio, né? Vamos evitar o abuso que se refere ao excesso de competência ou o abuso que se refere ao desvio de finalidade e vamos fazer com que o poder de polícia garanta apenas o atendimento ao interesse público, beleza? Continuando aí, no próximo slide eu queria te mostrar o seguinte. Além desse conceito básico, nós temos 3 características que vão povoar a ação do poder de polícia. A primeira característica importante para nós é a questão da discricionariedade. O poder de polícia, vai ficar melhor assim, né? Deixa eu apagar e trocar a telinha para ficar melhor. Vamos botar isso aqui normal. O poder de polícia, ele é discricionário. Só falta eu diminuir a bolinha. Quando você fala que o poder de polícia é discricionário, toma muito cuidado com isso aqui, porque essa discricionariedade, olha o conceito que eu trouxe para você. Significa que a administração, quanto aos atos a ele relacionados, regra geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar oportunidade e conveniência, que quando você fala em discricionário, essas 2 palavrinhas andam juntos, da sua prática, estabelecer motivo e escolher, e esse que é o grande ponto, dentro dos limites legais, o seu conteúdo. Vem para cá de novo. Qual é a jogada? Só para o câmera não dormir, a gente vai nesse vem para cá, vamos para... Qual é a ideia?
Quando você fala que um poder de polícia é discricionário, e esse conceito aqui vem dos professores Paulo Alexandrino, né, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, nos seus livros, eles trazem esse conceito bem legal, que é o seguinte: o que significa atuação discricionária? A discricionariedade não está no agir. O agir é vinculado, é obrigatório. Quem detém o poder de polícia tem que exercê-lo. Eu estou falando que é discricionário como exercê-lo. A partir do momento que o detentor do poder de polícia se depara com um caso concreto em que ele precisa tomar uma decisão, ele precisa agir, ele vai olhar na lei, sempre a lei para nós, que estabelece quais são as formas de ação dele. E aí ele vai se utilizar de conveniência e oportunidade, qual é a forma mais conveniente, qual é o ato mais oportuno naquele momento, razoabilidade e proporcionalidade. Quando ele aplica esses sistemas, a gente vai entrar naquela questão de necessidade, adequação. São vários elementos que você identifica em que o agente público ele olha para o caso concreto e pensa: a melhor forma de agir para resolver esse conflito é assim. Só que ele não tirou da cabeça dele, não tirou da cartola qual é a ideia. Eu vou agir de tal jeito porque eu acho maravilhoso. Tá, só que esse tal jeito tem que ter fundamentação legal. Tá, então, quando você fala em discricionariedade, não é no agir. O agir não é discricionário, nunca será. O que é discricionário para nós é como agir. Então, de acordo com cada caso concreto, se for leve, aplique as sanções mais leves. Se for algo grave, aplique as sanções mais graves, sempre nos critérios de conveniência e oportunidade. Eu sempre gosto de falar com meus alunos. A administração pública, ela não foi criada para destruir a atividade comercial, para acabar com o emprego, não é isso. Então, um fiscal de vigilância sanitária, por exemplo, ele não vai chegar no restaurante e mandar fechar quando ele encontra uma irregularidade simples, leve, uma besteirinha. Algo assim que dava para resolver com uma multa, uma advertência. Então, ele vai ter várias formas de agir. Não precisa fechar o que não está cometendo nada demais. Essa é a ideia do poder de polícia em relação à discricionariedade. Tá? O conteúdo de sua ação vai ser definido a partir do momento em que você tem uma análise do caso concreto especificamente. Outra característica aí na tela para você, a coercibilidade. Estou sentindo vontade de tossir um tempão. Aí eu esperei ir para a tela que aí fica mais fácil de cortar. Tava aqui, assim, aquele geladinho, sabe? É tão gostoso isso. É o coronavírus o nome disso. Vamos lá, continuando. A coercibilidade, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, diz o seguinte: é a imposição coercitiva das medidas adotadas pela administração pública. Pode voltar. A ideia é a seguinte: quando a administração pública determina uma medida, essa medida tem que ser respeitada pelo particular ou pelo objeto dessa ação. Lembre-se que a administração pública detém o poder nela de garantir o atendimento ao interesse público. Então, se aquele instrumento utilizado, legalmente utilizado, é imposto a você, é criada uma obrigação sobre você, um dever sobre você, cabe a você aceitá-lo e respeitá-lo. Então, se um fiscal, por exemplo, identificou irregularidades a ponto de fechar o estabelecimento comercial e você não respeita essa ordem, lembre-se que todo ato administrativo, e o poder de polícia se faz por atos, ele tem a chamada imperatividade, ele cria uma ordem, uma obrigação. Se essa ordem não é respeitada, eu posso utilizar-me de meios diretos para garantir o respeito a ela. Então, quando você fala na coercibilidade ou na coercitividade, tá, significa que eu estou criando uma obrigação para você, que se você não respeitar essa obrigação, eu posso levá-lo a respeitar. É aquela história do básico: o senhor foi convidado a se desligar do colégio. Isso aconteceu comigo, tá? Assim, eu não queria falar isso não, mas meu passado é uma verdade. Não, mas eu não quero ser desligado, esse convite eu estou negando. Tá, então o senhor está expulso, cacete. Se você não entendeu ainda, vai embora. É a mesma coisa. Olha só, meu querido, você tem problemas, então vamos fechar seu estabelecimento. Aí o cara fala: não, fechar meu estabelecimento. Obrigado pela ideia, mas é só um conselho, não é? Não é um conselho não, trouxa. Fecha, senão eu posso utilizar-me, inclusive, de poder policial para resolver isso. Olha a diferença.
Eu estou usando do poder de polícia, que se você não respeitar, eu posso chamar inclusive a polícia para ajudar. Né? Por isso que é importante você não pensar que o poder de polícia só é feito pela própria polícia. Né? Então, eu crio uma ordem e se você não responde essa ordem, ela é imposta a você. Se você não responde corretamente, eu posso utilizar-me de meios coercitivos para que você respeite aquela ordem determinada. Agora, claro, né? Desde que essa ordem seja legal. Se ela não for legal, você consegue, via judicial, aí, desfazer-se dela. Mas, mesmo não sendo legal, num primeiro momento, respeita. Depois você resolve. Tá? Porque quando a administração pública age, em determinados momentos, essa ação da administração pública ela vai ser caracterizada por pegar o seu contraditório em ampla defesa e empurrar para frente. É o que a gente chama de postergação de direito. Né? Não estou dizendo que você perde o direito, mas você passa a ter o contraditório em ampla defesa diferido. Isso, inclusive, é uma das grandes características do próximo elemento que a gente vai trabalhar, da próxima característica que a gente vai trabalhar, que é a autoexecutoriedade, que está aí na sua tela. Segundo também o professor Eli Lopes Meirelles, é a faculdade da administração pública decidir e executar diretamente a sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do judiciário. Normalmente, nas provas, só essa sem intervenção do judiciário já resolve pra gente, tá? Voltando, o que é autoexecutoriedade? As ações impostas pelo poder de polícia do Estado, elas são ações em que eu posso executar diretamente contra o alvo, sem depender do judiciário para confirmar. Então, por exemplo, chegou o fiscal de vigilância sanitária no teu estabelecimento. Primeiro ponto, ele identifica uma situação, ele vai utilizar da discricionariedade dele para optar pela forma de resolver aquela lide, aquele conflito. Beleza. Ele define que você precisa destruir alguns produtos mal conservados e aplica uma multa. Belezinha. Ou uma advertência. Belezinha. Você fala, não aceito essa ordem. Coercibilidade. Eu vou utilizar-me, inclusive, de meios diretos, pesados para resolver. Não, você não vai aceitar, destrói esse troço. Eu vou chamar a polícia, vou chamar as entidades, as autoridades competentes para isso. A partir do momento que eu imponho isso e eu registro o poder policial para poder ajudar, você até pode questionar. Não, mas espera lá. Tudo bem, beleza, eu aceito, eu vou pagar essa multa, eu vou destruir os produtos, mas só quando o judiciário confirmar. Porque você é um agente público. Você não é julgador, você não pode aplicar uma sentença. Essa pode ser a tua resposta. E o cara vai falar o que para você? Posso sim, porque não é sentença, é ato. Se é ato, eu tenho autoexecutoriedade. Então eu não preciso do judiciário. O que eu estou te falando agora é legalmente dado a mim. Então a decisão que eu tomei se baseia, se fundamenta especificamente na lei. Concorde você ou não, eu estou aplicando a ordem. Ela é autoexecutória. Então quando você fala em autoexecutoriedade, é isso. Tá? É quando o ato do agente público ele cria uma obrigação automática para outra parte. Você vê que anda muito junto com a coercibilidade, né? Aliás, a coercibilidade é uma consequência mais direta da autoexecutoriedade. Ele cria uma obrigação para outra parte e que essa outra parte ela não pode arguir, pelo menos não naquele momento, uma impossibilidade legal daquilo. Aí entra o que eu falei. Aqui o contraditório e a ampla defesa não são negados. Até porque o direito constitucional te ensina, né? A todos será garantido, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, contraditório e ampla defesa. Quem estiver em demanda litigiosa tem que ter direito. O que acontece é que quando o Estado define uma regra para você, você vai questionar isso depois. Tá, eu tenho um contraditório, eu tenho ampla defesa. Beleza, mostra isso depois. Mas atende a demanda do Estado primeiro. Ah, mas está tudo errado, é abuso de poder. Beleza. Se é abuso de poder é legal, se é ilegal, anula. Vá para o judiciário. Mas no momento, atenda a minha regra. Tá? Então nunca se esqueça que um dos atributos de um ato é a presunção de legitimidade. Então todo ato administrativo ele tem fé pública. Você olha e considera aquilo legal, considera aquilo verdadeiro, legalidade, veracidade. Consequentemente, você considera aquilo legítimo. Se tem legitimidade, vai produzir efeitos. Se produziu efeitos, você tem que respeitar na hora. Lá na frente, eu tenho um contraditório para defesa diferido, postergado. Eu posso utilizar-me depois. Então, mas eventual prejuízo que eu sofri com o meu estabelecimento fechado. Amigo, pede uma reparação de dano, faz parte. Agora, você tem que entender que o agente público ele tem essa possibilidade de produção de atos, demandando fé pública, inclusive,
porque ele está agindo em nome do interesse público, beleza? Só que aí vem um pequeno detalhe. Nós tivemos duas situações meio problemáticas no Brasil. A primeira delas foi quando surgiu a legislação que trata dos conselhos profissionais no Brasil. Quando essa legislação ela foi editada, ela vinha dizendo o seguinte: os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado, mas que exercem fiscalização, controle sobre a atividade, inclusive podendo aplicar penalidades a esses seres. Seres que eu digo, seres que estejam protegidos ou que sejam controlados por esse conselho. Por que eu estou te contando essa história? Porque quando você estuda administrativo na parte de organização administrativa do Estado, que você aprende administração pública direta, indireta, você enxerga ali, na indireta, 4 caras. Autarquias, que são pessoas de direito público, e as outras 3, fundação pública e as 2 estatais, né, SENS e EPEs, que são de direito privado. A questão é que, como o poder de polícia é um poder inerente à atividade típica de Estado, a única entidade pública que pode executar a atividade típica de Estado é a autarquia. Então você chega, através de uma lei, então, da indireta, da direta todo mundo, óbvio. Você chega por uma lei e diz, essa atividade de gestão, fiscalização, aplicação, essa atividade de poder de polícia está sendo delegada a uma pessoa de direito privado. E isso tornou a coisa meio complicada. O que aconteceu naquele momento? Levaram até o STF pedindo que fosse determinada a inconstitucionalidade do artigo da lei que dizia que aquela pessoa de direito privado ela teria poderes, né, de ação com poder de polícia. Lembre-se que a autarquia é a única entidade que exerce atividade típica do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque o Conselho Profissional é uma entidade privada. Ele não é nada. O que o STF fez para resolver o problema? Pegou o Conselho Profissional e elevou ao status de autarquia. Eles falaram, realmente, o poder de polícia não pode ser delegado a um particular, mas o Conselho Profissional, apesar de ser um particular, é uma autarquia. Ficou todo mundo olhando para a cara da STF. Hã? Sim, é uma autarquia. Você não sabia? Pois é, estou te falando agora. Não, mas a lei não falou. Lei não interessa, eu sou o STF, sou eu que mando. Então, a ação, para você, se você quiser pesquisar, a ADI 1717, foi que gerou a primeira vez a controvérsia sobre a delegação. O que o STF acabou julgando ali? Não há delegação para pessoa privada simples. Há delegação para uma entidade autárquica. Por isso, quando você estuda autarquia, você aprende o quê? Existe uma autarquia chamada autarquia profissional ou corporativa, que são os conselhos profissionais. Esses caras continuam como entidade de direito privado, mas eles executam atividade típica de Estado, inclusive com poder de polícia. Tá? Para você que não identificou ainda, Conselho Profissional, CRM, CRO, esses conselhos de gestão de classe de trabalho, exceto a OAB, lembre-se que a OAB é uma entidade própria, sui generis, ela não é nada que não seja ela mesma, né? Vai entender. Mas voltando, então é por isso que eu faço prova, por exemplo, para o CRA, para o CRA, né? O Conselho Regional de Administração, exatamente. Por que você faz prova de concurso público e você é um servidor público deles? Ou melhor, você é um agente público deles? Porque eles são uma entidade que compõe a administração. Só que são de direito privado. Então você faz o concurso para uma autarquia para ser seletista. É a cagada que o nosso TF adora fazer, mas é a única situação que nós temos de pessoa de direito privado, que é uma autarquia, que já é um absurdo, e que você faz concurso para autarquia, mas que é seletista, que é o segundo absurdo. Por que eu estou te contando isso? Porque quando o STF se posicionou dessa forma, ele trouxe uma brecha de interpretação que bastava a lei estabelecer que a pessoa de direito privado tem poder de polícia, que estava tudo certo. Então ele criou uma situação em que todo mundo passou a pensar, então se eu criar uma lei estadual dando para uma entidade da administração pública indireta o poder de polícia, ninguém pode discutir, né? E por conta disso, em Minas Gerais, foi editada uma lei em que lá tem a BH Trans, que é uma sociedade de economia mista, que atua ali na área do trânsito, tal, fiscalização, controle, tudo bonitinho. O que a lei mineira falou? A lei estadual de Minas falou? Não.
A BH Trans, apesar de ser uma entidade de direito privado, é uma sociedade de economia mista, ela compõe a administração pública indireta, então ela pode fiscalizar, aplicar penalidade, tudo. E isso gerou uma ação em primeira instância, em que ficou determinado ali que não poderia haver aplicação de penalidades por essa entidade, chegaram até o Tribunal de Justiça, foram recorrendo, ao ponto que isso virou um recurso especial. E eu ponho na tela para você enxergar comigo onde eu quero chegar. Como eu te falei, a ação direta de inconstitucionalidade, número 1717, no STF, trouxe a primeira resposta. Posso delegar o poder de polícia ao particular? Sim, desde que seja uma entidade autárquica no primeiro momento. Quando essa questão lá de Minas Gerais chegou à STJ, chegou através de uma RESP, um recurso especial, 817534. E nessa RESP, o que o STJ falou? Sim. Só que o sim dos dois é diferente. O sim do STF sempre foi sim, desde que você esteja falando de situação fiscalizatória e instrumental, ou institucionalizadora, ou de instituição. Quando se falou no RESP, falou sim, desde que seja uma fase delegável. Aí ficou todo mundo perguntando, tá, e daí, qual é a diferença entre os dois? Quase nada. A questão é que a resposta dada pelo Superior Tribunal de Justiça foi muito mais completa, ao ponto do desembargador não, né, ministro, pelo amor de Deus, desembargador no STJ, tá, nunca mais eu daria aula. O ministro do STJ trouxe o seguinte posicionamento: o poder de polícia é dividido em 4 fases. A fase de norma ou legislação, consentimento, fiscalização e sanção. São consequências. Primeira fase, a administração pública cria a lei, a norma ou um instrumento normativo que determina as regras de usufruto ou de utilização daquele direito. Consentimento, eu preciso consentir com isso e é o Estado que faz. Vou fiscalizar, vou sancionar. Como eu te dei o exemplo, pode voltar para cá rapidinho? Como eu te dei o exemplo, o seu restaurante. Você quer abrir um restaurante? Beleza. Primeira coisa que você olha, a primeira fase, tem lei? Tem. A lei determina o que eu preciso para ter um restaurante. Beleza. Atendi a lei? Ótimo. A administração pública vai verificar se todos os requisitos foram respeitados, blá, 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 blá. Fez a verificação, ela vai para a segunda etapa, consentimento. Autorizo que funcione. Alvará, informativo, tudo bonitinho. Beleza. Depois que consentiu, tu não vai ficar também pensando, tô livre do Estado. Tá livre o caramba. O Estado vai fiscalizar, ele vai te encher o saco, ele vai ficar acompanhando a sua atuação. Beleza, estou fiscalizando a prestação pelo particular. Presta atenção. Dessa fiscalização pode gerar uma sanção, concorda comigo? Essa sanção é aplicada a partir do momento que você identifica que aquela entidade privada não está respeitando a legislação mais. Então, você atendia as regras da Anvisa, agora não atende mais. Você respeitava a legislação, está fazendo acima do limite. Onde eu preciso chegar com você, volta para a tela. O que o STJ definiu muito bem, que o STF já tinha falado, é que somente as etapas de consentimento e fiscalização podem ser delegadas ao particular, a uma entidade privada. Então essa foi a resposta. A BH Trans, ela pode consentir com a utilização do sistema de trânsito e fiscalizar, mas ela não pode sancionar, muito menos estabelecer lei. Por quê? Ah, não, mas é uma pessoa de direito privado, mas é uma economia mista. A única entidade que pode é o Conselho Profissional por causa da cagada do STF. Né, porque ele resolveu dar esse poder para o Conselho e tratá-lo como autarquia. Então não mudou em relação a isso. Só quem exerce atividade típica de Estado é a autarquia. O entendimento foi, basta uma lei que o particular pode. Não. O que pode ser delegado legalmente são as segunda e terceira etapa, ou seja, as etapas de mera execução do poder de polícia. Consentimento, que é concordar com o direito, e fiscalizar, que é verificar se está tudo certinho. Como é que funciona no trânsito? Tem lá a câmera, né, verificando velocidade, por aí vai. Identificou irregularidade? Se aquela câmera é de uma instituição privada ou de uma entidade pública privada, né, que compõe a administração pública, porém privada, ela identifica irregularidade, produz ali a informação, avisa para a entidade, Estado, município, que tem o direito de produzir a norma, ou para a agência, não me importa, e essa entidade é que vai produzir.
Então, eu, como empresa privada, eu posso fiscalizar, mas eu não posso multar. Eu tenho que identificar aquilo, gerar o auto de infração e enviar. Mas esse gerar auto de infração é meramente como uma forma de comunicação. Houve desrespeito à lei. Tá? Então, respondendo a pergunta, pode delegar poder de polícia para particular? Pode, desde que sejam atos de mera execução. Ou seja, o segundo ciclo ou a segunda fase de polícia, consentimento, terceiro ciclo ou terceira fase de polícia, a questão de fiscalização. É impossível você delegar para instituição privada, salvo o conselho profissional, lembre-se disso, é impossível você delegar a legislação e sanção. Apesar que você para olhar, o conselho profissional nem legislação ele pode, porque ele é uma entidade da administração indireta que não tem capacidade legislativa. O máximo que ele pode fazer é regular. O que vai acontecer? Ele vai regular através de norma e ele vai sancionar, né, caçando ali a atuação de um médico, de um dentista e por aí vai. Beleza? Então, meu povo, é isso. Eu vou deixar na tela aí para você, tá, algumas informações importantes. Acesse o nosso site aí, cursoacemadaordem.com.br, tá, para você conhecer a Verbo Jurídico e todos os cursos que nós oferecemos. Agradeço de coração. Qualquer dúvida sobre o assunto aqui tratado ou sobre alguma informação que você queira receber, tá lá no cursoacemadaordem.com.br/contato.aspx. Abra um chamado aí pro pedagógico que a gente se comunica com você, tá? E é isso. A Verbo Jurídico agradece a tua paciência com um professor problemático como eu. A gente se vê nos próximos vídeos aí.